Oi, gente. Bom dia aí. Faz tempo que eu não apareço aqui, mas eu vim aqui hoje compartilhar uma pequena palavra, um devocional assim que Deus falou no meu coração que eu queria estar falando para vocês também. Por isso, não repare, assim como o Senhor falou a Samuel quando foi ungir os filhos de Jessé, né? Ele foi ungir Davi como rei, ordenado pelo Senhor. Ele viu vários irmãos de Davi, formosos, bonitos, né? E aí ele achava que ia ungir, é esse, olha, porque é formoso, é forte. E Deus falou assim, olha, não olhe para a aparência, não olhe para o porte, mas olhe por o coração. Então eu peço isso a vocês hoje. Aí ele ungiu Davi, que era mais fraquinho, mais aos olhos humanos, menos favorecido, né? Então hoje o meu pedido a vocês, não olhem a aparência, não olhem a postura, mas assim, esteja atento à palavra de Deus aí, que Deus falou ao meu coração. Eu vou estar lendo para vocês, 2 Crônicas, a Ana Almeida está assistindo aí. Oi, Ana. Então, 2 Crônicas 32. Deus falou muito ao meu coração. E há muito tempo que eu não venho aqui falar com vocês. Mas assim, eu falei, eu não posso deixar de compartilhar aquilo que encheu o meu coração de fé, de esperança, de renovo, deixar de falar isso para vocês. Eu vou estar lendo, é um pouco longo, tá? Mas eu vou estar lendo assim, tentar ler o mais rápido para não ser tão longo essa live aí, essa pequena meditação. Mas eu vou estar lendo assim, bem rapidinho. Mas assim, eu espero que essa palavra venha impactar o teu coração, assim como impactou o meu coração, ao estar lendo essa pequena meditação agora de manhã aqui no Japão, né? Aqui no Japão de manhã são exatamente 10 horas da manhã, tá, gente? 10h10, já acordei faz um tempinho, tava aqui orando, em oração a Deus, e agora tava lendo a palavra, e Deus impactou meu coração. Oi, Ana, tudo bem? Um beijo, querida. Então, aí eu quero estar aqui meditando com vocês. Olha bem, depois destas coisas e desta fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Síria, e entrou em Judá. E acampou-se contra as cidades fortes e tentou separá-las para si. Vendo, porém, Ezequias que Senaqueribe vinha e que o seu rosto era de guerra contra Jerusalém, teve conselhos com seu príncipe e os seus varões para que se tapasse as fontes das águas que havia fora da cidade, e eles o ajudaram. Assim muito povo se ajuntou e tapou todas as fontes, como também o ribeiro que se estendia pelo meio da terra, porque viriam os reis da Síria e o acharia tantas águas. Desculpa aí, tá, gente? Aqui do Japão tá tendo cafunchô, tá? Então, eu tô um pouquinho atacada aqui com cafunchô, que é aquela alergia que dá nas pessoas que têm rinite alérgica, tá? Assim muito povo se ajuntou e tapou todas as fontes, como também o ribeiro que se estendia pelo meio da terra, dizendo, porque viria os reis da Síria e acharia tantas águas. E ele fortificou e edificou todo o muro quebrado até as torres, e levantou outro muro para fora, e fortificou Milo na cidade de Davi, e fez armas, escudo em abundância, e pôs oficiais de guerra sobre o povo, e ajuntou assim na praça da porta da cidade, e falou-lhe aos corações, dizendo, gente, olha isso, olha que palavra abençoada, profética. Esforçai-vos e tende bom ânimo, não temais, nem vos espantei por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um maior conosco do que com eles. E com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. E o povo descansou na palavra do rei Ezequias, né? O rei de Judá. Aí, o exército que vinha contra eles começou a afrontar eles, né?
Depois disso, né, Senaqueribe, rei da Síria, enviou seus servos a Jerusalém. Ele, porém, ficou diante de Laques, o rei, né? Outro rei que estava ajudando ele com todo o seu domínio. Ezequias, rei de Judá, e a todos que estavam em Jerusalém, dizendo: olha a afronta deles. Assim diz Senaqueribe, rei da Síria: em quem confiai vós, que vos ficais na fortaleza de Jerusalém? Porventura, não vos incita Ezequias para morrerdes à fome e à sede, dizendo o Senhor da Síria? Não é Ezequias mesmo? Minha internet está um pouco ruim aqui, tá, gente? Não é Ezequias que falou a Judá e a Jerusalém, dizendo: diante do único altar vos prostrareis? Nossa, minha internet está bem ruim aqui. Não sabeis vós que meus pais fizemos a todos os povos da terra? Porventura poderá, de qualquer maneira, o Deus das nações daquela terra livrar a sua terra da minha mão? Qual é de todo que pode livrar daquelas nações que meus pais derrubaram, que pode livrar o seu povo da minha mão, para que vosso Deus vos possa livrar da minha mão? Agora, pois, não vos engane, Ezequias, nem vos excita assim, nem lhe deis crédito, porque nenhum Deus pequeno, tá, gente? Aqui é um Deus pequeno. Nenhum Deus de nação alguma, nem de reino algum, pode livrar o seu povo da minha mão, nem da mão dos meus pais, quanto menos vos livrará o vosso Deus da minha mão. Também seus servos falaram ainda mais contra o Senhor Deus e contra Ezequias, seu servo. Eles escreveram também carta para blasfemar do Senhor, Deus de Israel, e para falar contra ele, dizendo: assim como os deuses das nações da terra não livrarão o seu povo da minha mão, assim também o Deus de Ezequias não livrará o seu povo da minha mão. E clamaram em alta voz em judaico contra o povo de Jerusalém, que estava em cima do muro, para o atemorizarem e os perturbarem, para tomarem a cidade. E falaram do Deus de Jerusalém como dos deuses dos povos da terra, obra de mão de homens. Porém, o rei Ezequias, o profeta Isaías, filho de Amós, oraram por causa disso e clamaram aos céus. Então o Senhor enviou um anjo que destruiu a todos os varões valentes e os príncipes e o chefe do arraial do rei da Síria. Aleluia! E este tornou com vergonha de rosto a sua terra, entrando na casa de seus deuses, o mesmo que saíram das suas entranhas, o mataram à espada. Assim livrou o Senhor a Ezequias e a todos os moradores de Jerusalém da mão de Senaqueribe, rei da Síria, e da mão de todos os lados os guiou, da mão de todos, e de todos os lados os guiou. E muitos traziam presente a Jerusalém ao Senhor, e coisas preciosíssimas a Ezequias, rei de Judá, de modo que depois disso foi exaltado perante os olhos das nações. O que eu quero falar hoje de manhã é o seguinte, gente, olha. Aqui a gente vê assim, tapando a brecha. Primeiro, nós vimos Ezequias convocando o povo para tapar as brechas. Gente, vamos tapar as brechas. Vamos ver aonde tem a possibilidade do povo estar entrando, vamos tapar essas brechas, vamos reunir o povo, vamos tapar as brechas. E ele foi tampando as brechas. Ele falou assim, olha, vamos tapar para que eles não descubram que tem água, porque naquela época a água era muito precioso, então eles queriam guardar aquilo que eles tinham, que era a água, que era aquilo que Deus tinha entregado para eles. Eles foram ver e falaram, olha, vamos tapar as brechas. Primeiro, tapando as brechas, vamos tapar as brechas. Vamos ver onde tem brecha, vamos ver onde tem buraco, onde tem lugar para o inimigo poder entrar, para o inimigo não entrar e saquear aquilo que Deus nos deu. Primeiro a gente vê isso, eles taparam todas as brechas aqui. E aí depois ele convocou o povo e falou, olha aqui, todos vocês, não tenham medo, porque eles vêm com a gente com braço de carne, mas nós temos o Deus Todo-Poderoso que não luta com carne, não luta, é um Deus de guerra, é um Deus Todo-Poderoso que virá nos defender. Aí eles foram mais além, aí tudo bem, aí o inimigo, ele tentou de todas as formas intimidar Ezequias e o povo. Ele veio, ele começou a falar, tipo assim, tentando tirar deles a confiança. Olha,
Se nenhum outro Deus de outras nações resistir aos meus pais, nos resistir até hoje, quem é o vosso Deus que vai resistir a gente? E aqui uma coisa me chamou a atenção, gente. Ninguém pode comparar outro Deus ao nosso Deus. Não há Deus vaca. Sabe, não tem um Deus, não pode, misericórdia, não compare um Deus poderoso como o nosso Deus, como um Deus vaca, um Deus elefante, um Deus... Tantos deuses aí que o povo levanta como Deus. A gente vai comparar um Deus de outras nações como um Deus todo-poderoso, um Deus que luta por nós, um Deus de guerra. Eles tentaram de todas as formas intimidar o povo, eles tentaram de todas as formas tirar a força do povo, eles chegaram a destruir o exército de Jerusalém, eles chegaram até os muros. Mas em cima do muro tinha os valentes para defender a cidade, em cima do muro tinha os valentes resistindo, e eles tentaram derrubar aqueles que estavam em cima do muro. Olha, gente, aqui em cima do muro estavam os guerreiros, não é aquelas pessoas que estavam em cima do muro indeciso, não. Eram pessoas que estavam sobre o muro para defender Jerusalém. E eu falo assim, que Deus, ele fala que os anjos do Senhor estão ao nosso redor. Ao nosso redor está o inimigo, está o diabo, está o exército inimigo tentando entrar na nossa cidade, tentando entrar na fortaleza. Mas o Senhor, os anjos do Senhor estão ao nosso redor. Os anjos do Senhor é esse muro, é esses guerreiros que estavam em cima do muro defendendo a cidade de Jerusalém. Esse é os anjos do Senhor. Por isso, tapa as brechas para que o anjo do Senhor, eles estejam ao seu redor, guardando a sua vida. Aqui estava o exército do Senhor, os anjos do Senhor ao redor do povo, a muralha de fogo do Senhor ao redor do povo, guardando a cidade. Eles destruíram o exército, mas o muro, aqueles que estavam em cima do muro, gente, não, eles não puderam destruir. Eles tentaram intimidar, tentaram tirar as forças, mas eles não conseguiram. Por isso é importante ter uma vida em santidade, uma vida que busque ao Senhor, uma vida que tape as brechas, esteja atento, esteja vigilante. A Jesus fala assim, vigiar e orar. Então, ore, mas esteja vigiando, onde está a brecha, vigie, porque o inimigo é astuto. Quanto menos a gente espera, ele ataca. Então, vigie, ore. E os anjos do Senhor ali, Deus falou comigo assim, que aquele muro, aquele que estava em cima do muro, defendendo a cidade, os anjos do Senhor ao nosso redor. Eles podem destruir aqueles que estão lutando, os soldados, né, que eles destruíram os soldados de Jerusalém, mas eles não conseguiram passar pelos anjos, eles não conseguiram passar por aqueles que estavam ao redor, que era a muralha, aquela muralha forte. Aqueles que estavam defendendo a cidade, eles não puderam destruir, eles tentaram intimidar, eles tentaram falar na língua judaica, gente, até... O inimigo, ele é tão assim que ele faz de tudo. Se você não está entendendo, ele vai falar da forma que você entenda para te intimidar. Quando eles viram que não tinha jeito, eles mandaram cartas falando, olha, quem vocês pensam que são? Que Deus é esse que vocês acham que vai defender vocês? Nenhuma das nações foram defendidas pelos deuses dele. Imagina se vocês vão ser defendidos pelo Deus de vocês. Só que eles estavam enganados, sabe por quê? Porque o Deus das nações não era o mesmo Deus de Jerusalém. O Deus de Jerusalém é o Deus todo-poderoso. O Deus de Jerusalém é aquele que é o único Deus poderoso, o Deus que defende o seu povo, o Deus que defende seus filhos, o Deus todo-poderoso naquele qual nós temos colocado nossa confiança. Esse é o nosso Deus. O nosso Deus não é feito por mãos, o nosso Deus não foi criado, ele se fez, ele é o Deus todo-poderoso, o Deus de Jerusalém é o meu Deus, o Deus de Jerusalém é o seu Deus. Então, não tema. Como o rei aqui falou, esforça-te. Esforçai-vos e tem bom ânimo. Não temais e nem vos espanteis. Quando vocês colocar Deus, o Deus Todo-Poderoso, o único Deus. Eles estavam aqui comparando o Deus Todo-Poderoso com qualquer Deus. Imagina, Deus Todo-Poderoso é o Deus dos céus e da terra, o Deus criador do universo, o Deus que deixou a marca dele na natureza, deixou a marca dele no ser humano, deixou a marca dele nos animais marinhos, o Deus Todo-Poderoso que deixou a marca dele nos astros, no sol, na lua. Se você for ver
e você for a fundo estudar, você vai ver que tem a marca de Deus, a marca do Deus Todo-Poderoso em toda a sua criação. Até os cientistas, eles reconhecem que há um ser poderoso que passou, um Deus Todo-Poderoso que passou em meio à natureza, passou em meio aos astros, passou em meio ao ser humano, em meio, sabe assim, a marca do Deus Todo-Poderoso está em todas as coisas. Então, assim, não adianta. Não adianta, com todo respeito, Deus é um só. Deus é um só quando nós reconhecemos Ele como o único e suficiente Deus, sem colocar outro Deus em lugar. Sem exaltar um Deus vaca, um Deus elefante, sem exaltar o Deus, seja qual for outro Deus. Não se compara um Deus todo-poderoso com outro Deus. O Deus é único, o Deus verdadeiro. E aqui, quando o povo viu que o povo ali, os anjos estavam guerreando, os anjos estavam ali, ninguém entra, porque os anjos do Senhor estão ao redor daqueles que os temem. E o povo de Jerusalém, Ezequias tinha colocado isso no coração daquele povo. Falou, olha, não tema, porque o Deus Todo-Poderoso lutará por nós. Um Deus que não luta por mãos humanas, com mãos de carne, mas Ele luta com o seu poder, o Deus Todo-Poderoso. Quando o povo, eles vieram contra esse povo, eles falaram, vocês estão falando disso aqui, eles tentaram confundir o povo, eles tentaram tirar a fé do povo, eles tentaram que o povo perdesse a confiança em Ezequias, o líder deles, mas Deus guardou aquela cidade de Jerusalém. E aí quando o povo, uma coisa que me chamou a atenção, quando Ezequias, o rei Ezequias, viu o que estava acontecendo, ele buscou os profetas e eles clamaram ao Senhor. Olha a importância dos líderes, gente, clamar pelo seu povo. Ele buscou, clamou ao Senhor, ele era o líder, o rei daquela cidade, o rei de Jerusalém. Quando ele viu que o povo estava ali lutando, havia destruído o exército, mas ainda havia muitos em cima do muro, daquele muro forte, defendendo a cidade. O Senhor, ele buscou o Senhor em clamor junto com os profetas, ele buscou o profeta Isaías e eles falaram, olha, vamos clamar ao Senhor. Aí, líderes, é para vocês nesta manhã, líderes. O Senhor falou muito forte ao meu coração para falar aos líderes, pastores, aos líderes que estão à frente aí, de rebanho, de vidas que o Senhor entregou nas mãos de vocês. Cada um tem que fazer a sua parte, mas o líder é muito importante. A oração intercessória de um líder é muito importante. Por isso, líderes, se levantem e orem pela igreja, orem pelos rebanhos que o Senhor colocou nas suas mãos, porque isso é a responsabilidade de um líder, zelar por aqueles que Deus entregou nas suas mãos. Assim como Deus falou para Pedro, né? Tu me amas? Então apacenta o meu rebanho. Tu me amas? Apacenta o meu rebanho. Então, líderes, você ama o Senhor? Vocês amam o Senhor? Então apacenta o rebanho que o Senhor colocou nas suas mãos. Orem pelos seus rebanhos. Aqui a gente viu na vida de Ezequias a importância da intercessão pelo povo. O povo guerreava, o povo estava fazendo a parte dele, o povo estava fazendo a parte deles. Vocês veem aqui, em cima do muro, eles estavam defendendo a cidade e eles tentavam intimidar aqueles que estavam em cima do muro, mas eles não fraquejaram, eles não desistiram, até que Ezequias viu a necessidade de orar e clamar ao Senhor pelo povo. Chamou o profeta Isaías e foram clamar ao Senhor. Líderes, clamem pelas suas igrejas. Líderes, clame pelo rebanho. Eles haviam destruído o exército ali, mas eles não destruíram os muros. Os muros é o Senhor que coloca ao nosso redor hoje. Os muros é os anjos do Senhor ao nosso redor, lutando a nosso favor. Mas é necessário orarmos, é necessário liderança orar pela igreja, liderança orar pelas ovelhas fracas, liderança orar pelas ovelhas que não estão conseguindo caminhar junto, liderança que precisa buscar as ovelhas que estão ficando nos caminhos. Nós precisamos ter esses olhos espiritual. Deus falou muito ao meu coração quando eu abri esta palavra hoje, para tapar as brechas. Primeiro, tapa as brechas, porque a santidade é o muro que nos guarda contra a astuta cilada do diabo. Aqui a gente viu, eles vieram contra a cidade. Ezequias sabia, ele era um rei,
que ele estava atento às coisas que estavam acontecendo. Eles falaram, é necessário tapar as brechas. Eles estão vindo contra nós. É necessário tapar as brechas. Vamos tapar as brechas. É necessário tapar as brechas. Aí, depois que ele tapou as brechas, ele animou o povo, ele levantou o povo, ele falou, olha, não tenham medo, o inimigo está vindo contra nós, mas vocês não tenham medo, eles estão vindo com carros, eles estão vindo com cavalo, eles estão vindo com armas de guerra, mas nós temos a maior arma, que é o Deus Todo-Poderoso conosco, e ele lutará por nós. E daí eles tentaram de todas as formas intimidar o povo de Deus. Eles tentaram de todas as formas tirar a força do povo de Deus. Eles tentaram da forma mais clara que eles pudessem entender para tirar as forças. Eles compararam o nosso Deus Todo-Poderoso com deuses feitos por mão humana. Mas aqui o povo sabia quem eles eram. Eles tinham um líder que havia cravado no coração deles quem era Deus. E esse povo aguentou firme, eles destruíram o exército, mas eles não conseguiram passar pelo muro. Eles não conseguiram passar pelo muro, porque tinha os anjos do Senhor sobre o muro defendendo aquela cidade. E aí, quando Ezequias, o líder, ele viu o que estava acontecendo, ele falou, olha, eles estão fazendo as partes deles. A parte que cabe a eles estão fazendo, mas agora nós temos que fazer a nossa. E o rei Ezequias chamou o profeta Isaías, e eles foram clamar ao Senhor, e eles clamaram, e Deus ouviu dos céus, e Deus envergonhou o inimigo teve que sair em retirada, o inimigo saiu em retirada, e aqueles que eram da própria cidade deles, da própria nação deles, mataram eles. Deus seja louvado. Deus ouviu a oração do rei, Deus ouviu a oração do profeta, e Deus continua vivo ouvindo a oração do profeta. Por isso, profetas, pastores, levante, porque Deus continua ouvindo a oração dos profetas. Deus continua ouvindo a oração do profeta. Abre a boca, a guerra está aí, o povo está guerreando, muitos estão sem força, muitos estão sendo destruídos, mas é necessário que profetas se levantem, é necessário que ministros se levantem, é necessário. Porque uma coisa é certa, cada um tem a sua parte, cada um tem sua obrigação, cada um é um intercessor. Mas um líder, ele tem maior responsabilidade. Porque assim como Jesus falou com Pedro, se tu me amas, então cuida do meu rebanho. Se tu me amas, apacenta o meu rebanho. Por isso, pastores, levante, deixe de olhar para esse mundo, deixa de olhar para as coisas, para os benefícios desse mundo, e olhe para as almas, olhe para as ovelhas que estão feridas, caídas no caminho e deixado para trás. Olhem para as ovelhas fracas, ovelhas que não têm tido força para caminhar, e carrega essas ovelhas, carrega nas costas, como Jesus fala, o bom pastor é aquele que carrega as ovelhas nas costas. O bom pastor, como diz um pastor querido, no nosso pastor, um pastor homem, que me ensinou muito nessa terra, pastor tem que cheirar a ovelha, pastor tem que cheirar a ovelha. Se pastor não cheira ovelha, ele não é pastor. Por isso, em nome de Jesus, a palavra que o Senhor me deu nesta manhã hoje, líderes, se vocês aceitaram o encargo, entregue nas suas mãos. Então, tenha zelo, interceda pela igreja, interceda pelos rebanhos, carregue nas costas. Aqueles que estão ficaram no caminho, faz parte da ovelha. Ainda que sejam feridas, podem ser restauradas. Apacenta a ovelha. Assim como Jesus falou a Pedro. Pedro, tu me amas? Sim, mestre, eu amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Mas é essa a palavra de hoje. Que Deus abençoe as nossas vidas. Que Deus tenha misericórdia de nossas casas. Que Deus abençoe todos que estão assistindo. Aí a minha irmã Fátima está assistindo. Oi, Fátima, né? Que Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a todos nós, e que Deus continue sendo esse Deus maravilhoso que nos guie pela graça e misericórdia dele. Um beijo a todos que estão assistindo. Mas é isso, eu queria compartilhar com vocês. Eu não podia guardar só para mim, porque eu sempre lembro das ovelhas gordinhas, né, gente? Porque aquelas que absorve e não passa adiante, só pensa nela mesmo, em comer. E como o Senhor me deu esta palavra,
eu senti no coração hoje de estar compartilhando com todos vocês. Um beijo para todo mundo que está aí assistindo, para aqueles que vão assistir. Deus abençoe vocês e um bom dia para todos nós. Deus abençoe. Amém?